Olá, meu amigo. Qualquer dia eu vou explicar para vocês por que eu faço isso. Muito bem, vamos continuar. A Bíblia diz que Deus tem um rosto. A Bíblia me diz como Deus é. Quer saber como Deus que eu acredito? Jesus. Se você entender Jesus, você entenderá Deus. O grande problema, principalmente no contexto de crítico da Trindade, é que convenhamos que começa o problemático desse sermão. Deus parece tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. Jesus, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Que os anjos de Deus me adorem. Só pode ser alguém? Como Deus. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu ando sobre as águas. Eu tenho o poder de curar os doentes e perdoar pecado. E ao mesmo tempo ele fala, o Pai me enviou. O Pai é maior do que eu. Sem o Pai eu não posso fazer nada. Não foi isso? Então, eu estou levando essa palavra para vocês. Tá, até estou repetindo um pedacinho, porque repetir é muito bom para a memória, tá? Para você decorar. Então, que vocês venham a memorizar. Aqueles, por exemplo, eu respeito todas as religiões, respeito também os ateus. Vou falar também sobre os ateus, o que o ateu gostaria. Gostaria? Bom, vou voltar lá. Repetindo, Jesus parece ao mesmo tempo tão grande e também tão pequeno. Ele parece em pé de igualdade e parece inferior ao Pai. A Bíblia tem versículo que aponta para os dois lados. Jesus é Deus ou alguém inferior a Deus. Muito bem. Bom, vocês estão no ponto para me escutar? Que também eu vou falar também sobre o ateu, que o ateu gostaria que Jesus e Deus existissem, não é? Bom, vamos lá. Eu vou falar também, eu vou falar sobre o ateu e ele não ignora ali, tá? Porque, assim, eu tenho que falar o que está na Bíblia, porque eu gosto da Bíblia e conheço, né? Conheço alguma coisa. Eu vou falar do versículo 1. A primeira verdade que eu aprendo sobre Jesus é que ela diz, ele era Deus. Jesus era Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. A Bíblia diz que ele era Deus. Não há dificuldade, não há mistério disso. Jesus era Deus, em plenitude, em pé e igualdade com o Pai. Eu não tenho dúvida sobre isso. A Bíblia fala que todas as coisas por intermédio dele. Sem ele, nada seria feito. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. No verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vivemos a sua glória, glória como o unigente do Pai, o único do Pai. E o verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigente que está no seio do Pai é quem o revelou. Existe a palavra que eu vou falar para você, igual eu falei antes. Você imagina uma pessoa que está em muito sofrimento, mas em muito sofrimento mesmo, cometendo injustiça com ele, que é o que mais tem, tá? Então, mas você nunca viveu essa situação. Imagine que você está num palácio, igual Moisés, quando ele vivia na vida de rei, ele só entendeu quando ele foi conviver com o quê? Com os pessoal dele. Só o único jeito que você tem de entender. Não tem como, ou você convive ou você não fica sabendo o que acontece com essas pessoas menos favorecidas. Bom, como eu posso dizer para o meu povo quanto eu o amo? Não tem como. Eles têm medo de mim, eu era um rei. Estou falando no caso de Moisés. Se eu me tornar o quê? Uma pessoa do mesmo público, do mesmo sofrimento. Muito bem. E quando eu estiver lá, eles não vão fugir mais de mim, mas também podem me rejeitar. Bom, isso que a Bíblia fala que aconteceu com Moisés e a história. Deus se fez carne e fez um de nós. Veja bem. Agora, o grande problema, antes de falar da revelação, é que nós precisamos de um Deus contraditório. Já perceberam isso? Eu vou explicar o que eu quero dizer.
Isso vale para quem? Para quem não é religioso e quem está me assistindo nesse momento. Você precisa de um Deus contraditório. Mesmo você que é ateu. O ateu crê que Deus não existe. Mas no coração dele, ele gostaria que Deus existisse. Eu não conheço nenhum ateu que na sua ação consciência que a vida eterna fosse uma realidade. Quem quer morrer? Quem não deseja uma felicidade eterna? O ateu, ele não acredita que Deus existe. Mas entre não acreditar e não querer, existe o quê? Uma diferença. Ele gostaria que Deus existisse. Mas nós precisamos de um Deus que seja contraditório. Que tipo de Deus eu gostaria que existisse? Você gostaria de um Deus que, ponto, é invulnerável? E aí, o que vocês acham? Você acha que um Deus fraco pode te dar garantia que o mal não vão se levantar duas vezes no universo? E aí, qual a resposta de vocês? Vamos supor que Deus é 98%, 99% potente, mas tem 1 ou 2% de capacidade de ser destruído. Esse Deus é suficiente para dar garantia eterna? O Deus que você quer não pode ter, ponto, invulnerável. Ele não pode duelar contra a sua vontade. Ele não pode sofrer, nunca pode chorar, nunca precisar de nada. Esse é o Deus que você precisa, não? Sim ou não? Mas, pelo outro lado, você não precisa de um Deus fraco. Como é que você pode ousar fazer uma oração por um Deus que não muda? E aí? Como você ousa pedir para Deus para evitar destruir alguém se ele não muda? Se Deus é tudo isso, como ora? Para que orar? Ele já sabe tudo. Você já tentou ser consolado por alguém que nunca sofreu? Você já tentou? E o que é isso aí? Qual a melhor pessoa para consolar você quando você está sofrendo? Alguém que passou por algo semelhante. Você perdeu um ente querido, que eu sei o que você está pensando. Ele põe a mão no seu ombro e fala, ó, ele já sabe o que está passando. Vamos dizer, a mãe perdeu um filho, chegou outra mãe que perdeu do mesmo jeito, coloca a mão no ombro, você não precisa falar mais nada. Agora, que nunca sofreu, você já pensou alguém como um filho do Haiti Batista, tentando confortar um mendigo que não tinha pão para comer? Eu pergunto a vocês, como um Deus todo-poderoso poderia confortar você? Como é que você pode orar e mudar a mente de um Deus que não muda? Você não precisa de um Deus também frágil? Você não precisa de filho, eu também estou com medo, mas vamos junto? Você precisa de um Deus que você precisa dialogar e convencer e mudar de atitude? Precisa ou não precisa? Você não precisa do Deus humano? Estranho, porque eu preciso de um Deus contraditório. Ao mesmo tempo que não sofre nada, mas ao mesmo tempo que sofra, que entenda. Eu preciso de um Deus que esteja acima de qualquer sentimento. E ao mesmo tempo que se emociona ouvindo uma música. Eu vou dar uma paradinha e eu vou até passar essa música, tá bom? Eu volto já. Beijo.